causa do assunto, não. Nós sabemos mesmo que o Excel é de extrema importância. Então, pessoal, trouxe aqui os exemplos para a gente discutirem. A aula vai ser baseada da seguinte forma. Vou discutir cada um dos pontos que eu trouxe, conforme está prescrito no conteúdo, seguindo aquela mesma sequência do conteúdo. E eu trouxe alguns modelos de livro de apuração, arquivos do SPED, razões, para a gente ir fazendo alguns testes, fazendo alguns comparativos que hoje eu realizo no meu dia a dia, no trabalho de conciliação. Quando trabalhei com auditoria, utilizei também muito o Excel para fazer os testes, fazer as validações e as checagens, entendeu? Então, o Excel é uma ferramenta que em qualquer setor, qualquer ramo da contabilidade que estejamos trabalhando, você pode ter certeza que ele, bem utilizado, ele vai nos fornecer um trabalho com maior qualidade, maior agilidade e ganharemos muito tempo. E sabemos que hoje tempo é dinheiro. Bom, primeiro passo aí, pessoal, importação de outros arquivos para Excel. Bom, sabemos que o Excel podemos abrir planilhas, mas também existem formas de utilizarmos outros arquivos dentro do Excel. No nosso caso específico aqui, os arquivos do TXT. Bom, como nós já estamos cansados de saber, os arquivos do SPED são gerados em formato TXT. Então eu trouxe alguns modelos aqui para vocês entenderem e para a gente verificar como é que a gente faz para pegar esse TXT do SPED e converter num formato utilizável dentro do Excel, correto? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos abrir o nosso Excel. Bom, nessa ferramenta eu utilizo o Excel 2010. Muito bom também o 2007, certo? Também é ótimo. O 2003 também é legal. Mas o melhor mesmo, a partir do 2007, a gente tem uma quantidade maior de linhas podendo ser utilizadas, uma quantidade maior de colunas, então ele se torna mais, vamos dizer assim, ele suporta maior maior quantidade de informações. Porém, muito cuidado, porque dependendo da quantidade de informações, o Excel não consegue trabalhar. Precisa ter uma super máquina, mas mesmo com uma super máquina, vai ser difícil de trabalhar. Então acaba que a gente tem que recorrer ao Access. Mas não é isso que vem ao caso. Os exemplos que eu trouxe aqui são exemplos do cotidiano que a gente consegue desenvolver tranquilamente. Bom, vamos lá, pessoal. Eu trouxe os arquivinhos aqui. Vamos primeiro aqui fazer conforme a gente está prescrito aqui na nossa atividade. Vamos importar FD contribuições e o SCD. Bom, existem várias formas de se importar. Primeiramente, vamos abrir o TXT aqui, copiamos, selecionamos tudo. Bom, pessoal, uma forma interessante de selecionar tudo, dentro do TXT, a gente aperta Ctrl A. Selecionei tudo, vocês podem ver aqui que o arquivo está 100% marcado, ou seja, grifado de azul. Eu dou um Ctrl C, vou lá dentro do Excel e colo, mediante Ctrl V. Bom, se vocês observarem, pessoal, olha aqui na célula 1. Aqui em cima tem todo o texto que está fazendo parte da célula 1. Então, toda a linha está em uma única célula. Se eu mandar formatar aqui, vocês podem perceber que ela vai ficar enorme, porque ela vai suportar as linhas com maior quantidade de informações. Nós precisamos fazer o quê? Para a gente conseguir trabalhar com esse arquivo, ou seja, quebrá-lo ele em colunas para a gente consiga filtrar, consiga fazer uma análise. Precisamos fazer o quê? Uma delimitação. Basta a gente vir aqui, clicar aqui sobre o A, correto? Temos a opção aqui de dados, especificamente no texto para colunas. O texto para colunas, pessoal, existem formas de delimitado ou por largura fixa. Largura fixa, nós que vamos definir as larguras de cada coluna. Agora, o delimitado é se a gente tem um caractere específico que a gente consiga utilizar para quebrar, a gente vai em cima dele. Nós sabemos que os arquivos do SPED, cada informação é quebrada por um pipe, que é essa barrinha vertical aqui, tá certo? Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui, que eu acho que vai ficar melhor. A gente vem aqui, texto para colunas, delimitado, e ele me dá as opções. Em tabulação, ponto, vírgula, espaço ou outros. Bom, eu sei que a barrinha vertical é uma opção, então eu marco outros
e digito essa barra vertical. No que vocês observarem, aqui embaixo ele já vai estar me mostrando como que vai estar sendo segmentado o meu arquivo. Ou seja, cada registro vai cair em uma coluna específica. Segmentei, clico em concluir, vocês podem ver aqui, olha, o registro 0, 1, 110, 111, 140 e assim por diante. Temos todos os registros aqui já quebrados. Bom, mais para frente nós vamos conversar um pouco sobre os filtros, mas aqui de uma forma eu já vou antecipar alguma coisa. Olha, quebrei o meu arquivo, eu posso vir tranquilamente aqui e falar assim, eu quero ver os registros C100, que são as minhas notas, desculpe, o C010, que são as unidades que eu tenho, entendeu? Especificamente, aí cabe cada um de vocês fazer as análises, não vamos discutir aqui o que seria cada arquivo, os registros do SPED contribuições. Bom, dessa forma aqui, se eu preciso extrair uma informação específica, lá do meu bloco M105, que é, se eu não me engano, um registro específico de apuração de PIS e COFINS, tenho aqui somente a informação que eu preciso. Quero trabalhar com ela, eu copio, Ctrl C, vou em uma outra planilha específica, colo, vou em uma planilha específica, copio, vou lá na minha planilha específica, colo, pronto, tenho a minha informação para eu trabalhar. Ou seja, peguei aquele arquivo TXT, esse emaranhado de informações aqui, e consegui extrair dele somente o registro que me interessa, utilizando Excel, tranquilamente, sem problema, sem erro nenhum, pessoal. Viu que situação, como ele se torna fácil para a gente trabalhar, se a gente souber utilizar os benefícios dele, certo? Bom, ok. Temos aí esse exemplo. A mesma coisa nós teríamos do SPED contábil. Vamos fechar esse TXT aqui. Temos aí o SPED contábil, a mesma coisa, Ctrl A, que dentro aqui do Notepad, do bloco de notas, é a fórmula de selecionar tudo, especificamente para esse que é em inglês. Copio, venho aqui no Excel, copio e colo. Bom, vocês podem ver, como eu já fiz essa rotina agora há pouco, na hora que eu fui colar esse arquivo, ele já quebrou por colunas. Certo? O Excel, assim, ele gravou na memória dele que você usa esse tipo de situação. Correto? Então, tranquilamente nós conseguimos aqui gravar, copiar, já trouxe a formatação. Bom, vamos inserir aqui os filtros, só para fazer alguns exemplos para vocês. Bom, no SPED contábil eu lembro de memória os registros, então fica mais fácil. Por exemplo, eu preciso ver os lançamentos contábeis de uma determinada conta específica. Eu sei que o I250 é o lançamento, eu quero uma conta específica que é esse código. Esse código aqui. Então aqui eu tenho todos os lançamentos específicos registrados como juros recebidos de clientes, e baixa de resultado. Aqui os valores, R$ 25,00 a crédito, R$ 25,00 a crédito, 25 a débito, 25 a débito. Entendeu aí, pessoal? Como que a gente consegue facilmente no Excel identificar e manipular os dados que a gente precisa? Eu quero ver o balancete específico, que é o I150 e o I155. Aqui eu tenho um balancete. Código da conta fica na coluna C. Na coluna C, saldo anterior, natureza do saldo, total de débito, total de crédito, natureza do saldo final e natureza do saldo final. Entendeu? Tranquilamente a gente consegue visualizar aqui. Tá bom? Certo, pessoal? Essa é uma das formas. Importar um arquivo. Isso aqui é uma forma que a gente chama de copiar e colar. Mas eu tenho um outro formato que eu posso importar e já deixar isso automatizado. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no nosso material. Então eu posso automatizar as importações de arquivo TXT. Como que seria isso? Bom, o Excel tem nessa mesma aba de dados, eu tenho aqui as fontes de onde eu posso obter dados externos, que pode ser do Access, da web, de texto, de outras fontes. Bom, como eu estou falando especificamente de TXT, venho aqui, clico de texto, vou lá no lugar onde está salvo os meus arquivos.
Vamos pegar aqui especificamente o meu arquivo do SPED contábil, correto? Clico em importar. E aí ele me abre a tela de delimitado. Abre minha tela de importação. Como eu sei que é delimitado, eu já marco aqui. Outros ele já até gravou na memória dele que eu separo outros por pipe. Então, concluo aqui, informando que eu vou começar da primeira célula do Excel. Opa, já importei o meu arquivo TXT. Esse aqui é o arquivo do SPED contábil. Ah, não, importei errado. Agora eu quero importar um outro arquivo. Ou não, eu não queria importar do SPED contábil. Eu queria importar da FD contribuições. Eu venho aqui em atualizar. Clico em atualizar, seleciono a FD contribuições. Clico em importar, ele já me quebrou. Ele já trouxe aqui para dentro. Certo? Uma outra situação. Tem um livro de apuração de CMS que ele também é separado por pipe. Eu sei dessa informação, eu já venho e trago ele e importo. Como ele está quebrado, como ele está gerado para quebrar por pipe, aí eu já tenho as informações aqui também. Ó. Sai todo desconfigurado, mas sabendo aproveitar, nós temos aqui os CFOPs, os valores contábeis, base de cálculo, imposto creditado, o que é isento, o que é outros, todas essas informações. Então, pessoal, o que acontece? Isso aqui é um formato que eu criei, que toda vez que eu for importar um arquivo que for segmentado por pipe, eu já tenho essa orientação pronta. Basta eu vir aqui, atualizar tudo, clicar em atualizar e selecionar o meu TXT. Vamos importar novamente o SPED contábil. Pronto. Tem aqui meu arquivo do SPED contábil. Já importado tranquilamente. Isso aqui é legal quando você já tem uma estrutura que você faz umas certas conciliações, certas checagens todo mês. Você já deixa pronto, quando é no mês seguinte, você só vai e importa o arquivo do período corrente e pronto, sem problema. Está resolvido o seu problema, a sua situação. Certo, pessoal? Bom, dá uma olhada aqui pra gente. Esse aqui eu vou salvar para vocês. Deixa eu só ver o código dele aqui pra gente salvar certinho. Dá uma organização. 1.2. Certo, pessoal? Bom, dá uma olhada aqui pra gente. Esse aqui eu vou salvar para vocês. Deixa eu só ver o código dele aqui pra gente salvar certinho. Dá uma organização. 1.2. Correto? Salvei, tranquilo, ok. Bom, vamos seguir aí com o nosso conteúdo. Antes de seguir, tem alguma dúvida aí, pessoal? Questionamentos? Não, né? Então tá bom. Olha só. No item 1.3, faço uma forma que nem sempre... Olha só, pessoal, antes de conseguir, nem sempre todos os PDFs são possíveis, mas grande maioria deles a gente consegue fazer isso, tá? O que vem a ser? Pegar um PDF e jogar para dentro do Excel. Aí você vai me perguntar, Thiago, mas se a gente for lá naquela opção de dados, se a gente for naquela opção de dados, a gente não tem o local de importar. Se eu vim aqui em dados, eu não tenho lugar de importar PDF. Não, a gente não importa PDF mesmo, não. A jogada aqui, pessoal, é você pegar um PDF, certo? Aqui eu tenho um modelo PDF. Eu sempre uso esse Foxit. Eu sempre uso esse programinha aqui, o Foxit, que chama. Até aqui o site, depois se vocês quiserem, Foxit. Que é um excelente visualizador de PDF. Também tem como você salvar em TXT. Existem as opções de marcar, comentar. Então ele é bem legal, assim, é bem útil, sabe? Então eu sempre utilizo ele. Bom, então vamos dar uma olhada aqui. Eu pego ele, venho, dou a opção aqui, salvar como. Seleciono onde eu quero salvar. Vamos dizer lá que eu vou salvar aqui nesse mesmo lugar onde os arquivos estão. Seleciono o formato TXT e salvo. Salvei o meu TXT. Aqui ele já está salvo. Tranquilamente, entendeu? Com os dados aí. E a gente faz a importação. Bom, pessoal, por se tratar de um arquivo que tem informações sigilosas, eu não posso abrir ele, trabalhar nele. Mas se eu tenho um outro modelo aqui,
que eu já dei uma editada e a gente pode trabalhar com ele, tá bom? Vamos utilizar aqui, ó, esse arquivo 4. Bom, aqui, pessoal, é um livro de entrada que eu converti ele de PDF para TXT e agora eu posso trabalhá-lo nele, Vocês podem ver agora, vamos dar um Ctrl A, copiamos tudo, Ctrl C. Essa situação aqui, ela vai ficar um pouco diferente daquele do SPED. Porque o SPED existe o pipe e a gente foi e quebrou em cima daquele pipe, usando uma formatação delimitada. Esse aqui não, ele é um arquivo diferente. A gente pode ver aqui, ó, que ele tem várias informações diferentes e a separação das informações são feitas mediante o que, pessoal? Mediante espaço, conforme nós podemos ver aqui, ó. No dia 2/3 eu dou um espaço, o tipo de documento, espaço, a série, espaço, número da nota, ao número da nota tal, data de emissão, CNPJ, os dados e tudo mais. Então, a gente precisa fazer um formato diferente. Para a gente formatar aqui, o que acontece? Grande parte das informações que estão aqui nesse arquivo são lixos. Por exemplo, todas essas linhas aqui, ó, que eu estou selecionando, elas são lixos. Isso aqui não interfere para mim, não tem sentido nenhum para mim. O que eu quero especificamente dessa informação aqui é somente as notas fiscais de entrada, porque trata-se de um livro de entrada. Então eu posso fazer da seguinte forma. Venho aqui, ó, seleciono essas linhas até, digamos aqui, a linha específica com os dados, excluo essas linhas tranquilamente. Opa. Excluir, certo? Faço a mesma coisa até chegar aqui. Vocês vão entender por que eu falo especificamente até essa linha. Bom, eu sei, pessoal, vocês podem ver que a formatação está bem próxima aqui do que me interessa, os códigos, o nome das colunas com a informação que eu preciso. Ou seja, eu quero transformar aquele TXT que eu tinha, que era um PDF, eu quero transformar ele numa planilha, para que eu possa pegar esse livro de entrada e fazer um confronto dele com razão contábil, fazer um confronto com outras informações, entendeu, pessoal? Então vamos lá. Faço no mesmo formato, seleciono tudo, que como tudo está registrado na primeira coluna, automaticamente eu clicando aqui em A, eu selecionei todas as informações da planilha. Venho aqui para segmentar em texto para colunas, dessa vez eu marco largura fixa, certo? Clico em avançar, aí vocês podem ver que cada setinha dessa que eu coloco aqui, ele vai segregar uma informação. Então aqui, ó, primeira informação, campo de entrada, depois espécie, série, número, de número tanto a número tanto. Quebrei aqui para ficar a data de emissão. Aí eu tenho o CNPJ, você viu que eles inseriu automaticamente aqui, eu já venho. Clico 2 vezes, eu retiro. Se eu clico e seguro, eu posso arrastar, entendeu, pessoal? Aqui, tranquilo. O F, clico aqui, separando a unidade da federação. Logo depois do valor do contábil, eu já marco. Eu quero informação de conta contábil também. Deixo ele. CFOP, que é importantíssimo para mim. Qual tipo de CMS que é. Base de cálculo do imposto. Eu não sei se essa validação que eu vou fazer me interessa. Então eu já quebro o arquivo e deixo ele pronto, porque se eu for utilizar ele no futuro, eu consigo aproveitá-lo 100%. Tá vendo? Venho, concluo. Vocês podem observar, pessoal, o que vai acontecer? Sempre quando a gente quiser formatar, a gente clica aqui, dá 2 cliques. Ele formatou. Bom, vocês podem ver que especificamente as linhas de data está perfeito. As informações que eu preciso estão perfeitas. Olha só, vamos ver especificamente essa nota fiscal aqui do dia 6/3. 6/3, tipo de documento, série, número tal a número tal, data de emissão, CNPJ, depois eu tenho o nome do fornecedor, o estado, valor contábil, conta contábil, CFOP, tributo, e aí eu tenho as informações complementares. Bom, pessoal, mas vocês podem ver que está bem bagunçado, tem muita coisa aqui que a gente não utiliza. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí entra uma grande ferramenta do Excel que a gente, sabendo utilizar, a gente vai se dar super bem, chama-se filtro. Cliquei aqui no filtro, o que acontece? Eu posso fazer de 2 formas. Desmarco tudo,
marco somente onde tem data. O que acontece aqui, pessoal? Aquele arquivo TXT que a gente tem N informações perdidas assim, digo, espalhadas, com muita linha que não interessa para a gente conseguiu converter em quê? Em uma tabela. Eu posso pegar essa tabela, copiar ela em uma outra planilha, copio aqui, venho, colo, pronto. Tenho aqui o meu livro de entrada. Eu sempre uso um recurso que fica aqui dentro da exibição, que chama congelar painéis. Bem aqui, congelar painéis. No que eu congelo, ele trava, pessoal, a linha de cima da qual eu inseri. Então eu posso movimentar à vontade aqui, que está congelado lá, digamos, o cabeçalho. Então aqui, pessoal, eu tenho a minha planilha. Tranquilamente, peguei lá um PDF, converti em TXT, depois trouxe ele para o Excel e agora eu tenho uma tabela para que eu possa trabalhar. Olha a diferença, pessoal. Olha que qualidade que a gente conseguiu dar. Imagina aquela situação que a gente precisa verificar, precisa fazer um teste rápido, fazer uma composição. Dependendo, eu preciso, venho aqui, trago, insiro os filtros. E aí eu preciso fazer uma validação. Eu quero ver somente as notas daquela Márcia Lúcia. E eu só vejo elas aqui. Aí estão aqui todas as informações, entendeu, pessoal? Então facilmente eu tenho aqui, filtrei, consegui identificar todas as notas da Márcia Lúcia. Ou então, se eu precisar identificar todas as notas que tiveram entrada no dia 5. Então aqui são somente essas duas notas. Então olha que facilidade que a gente conseguiu. Partindo daquele PDF até converter num TXT, joguei para um Excel e aqui eu tenho ele pronto, tranquilamente. Outra forma, pessoal, também que pode ser feita é o seguinte. Eu venho aqui, no meu filtro, desmarco só o que é data, ou seja, desmarco só o que é importante para mim. Eu seleciono isso resto aqui e mando excluir as linhas. Entendeu? Aí eu excluo o lixo e fico só com o que me interessa. Entendeu, pessoal? Bom, temos aí duas formas de trabalhar. Vamos salvar isso aqui para a gente ter ele. Temos aí duas formas de trabalhar. Vamos salvar isso aqui. Esse aqui é um 1.3. 1.3 PDF em Excel. Certo, pessoal? Dúvidas? Bom, o Ranieri fez uma pergunta. Ranieri de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Perguntou o seguinte: professor, eu notei que no momento da quebra de algumas colunas, alguns valores foram cortados. Como você fez para o Excel não cortar os campos úteis? Bom, nesse caso aqui, especificamente, eu não deixei o Excel cortar, porque na hora que eu fui olhando aquela validação das células, dos cortes das células, eu observei bem para que nenhuma informação que eu precisasse seja cortada. Isso é um grande risco, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Estou já muito familiarizado com esse livro de entrada, então eu já sei perfeitamente aquilo que eu tenho que tomar cuidado e onde que eu não tenho. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu não cortei informação nenhuma. Como vocês podem ver, as datas estão perfeitas, os números, os nomes dos fornecedores, valores, contas, CFOP, tudo. Entendeu, pessoal? Tranquilo aí? Bom, salvei aqui, beleza. Vamos seguir com a nossa aula aqui, pessoal. Vamos ver. Filtros, a sua finalidade. Exemplificar a melhor forma de utilizar essa ferramenta. Bom, sabemos, pessoal, que o filtro ele traz uma qualidade para o nosso trabalho, se a gente souber utilizar, que a gente consegue facilmente trazer as informações corretas que a gente precisa. Se eu já conseguir preparar uma tabela, deixar uma tabela pronta para o meu trabalho, o filtro eu consigo assim
rapidamente conseguir desenvolver meu trabalho. Eu trouxe aqui, pessoal, duas atividades para a gente desenvolver utilizando filtros. A primeira é o seguinte: eu quero levantar o valor das perdas no recebimento de créditos conforme a legislação do imposto de renda. E aí eu trouxe um arquivo específico aqui, que é um relatório de contas a receber de clientes, que é esse aqui, ó, perdas, recebimento de créditos. Bom, tem aqui o relatório de contas a receber de clientes, posição em 30 de setembro de 2011. É meio antigo aqui, mas a gente utiliza tranquilamente. Bom, pessoal, utilizando lá em setembro de 2011, tínhamos a regrinha de provisão para perdas, que tínhamos 3 situações: valores até R$ 5.000 vencidos há mais de 6 meses, valores acima de R$ 5.000 até 30.000 vencidos há mais de um ano, e valores acima de R$ 30.000 vencidos há mais de um ano com cobrança judicial. Então, tenho aqui o relatório de contas a receber. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Basta a gente criar as colunas aqui no lado, vamos colocar assim, ó, provisão para perdas. Bom, tem informação demais aqui, pessoal. Vamos dar uma ocultada que fica melhor para a gente visualizar. Vamos deixar aqui o que mais me interessa, que é a emissão e vencimento, né? E o valor. Então, ocultei aqui, tirei um pouco de informação, deixa eu aumentar um pouco a tela para ficar melhor para a gente ver. Reduzir aqui. Bom, então, a primeira regra é vencidos. Vencidos 6 meses até 5.000. Certo? Então, vamos aumentar um pouquinho aqui. A primeira regra é vencidos. Formatações a gente tem aqui quebrar, que a gente quebra o texto em mais de uma linha, mantendo tudo dentro da mesma célula. Mesclar a gente junta mais de uma célula. Então tem aqui vencidos a 6 meses, vencidos. Formatações a gente tem aqui quebrar, que a gente quebra o texto em mais de uma. Vencidos mais 6 meses. Mesclar a gente junta mais de uma célula. Acima de 5.000 até 30.000. Bom, ok. E tem vencidos 1 ano, acima 30.000. Correto? Então, pessoal, para a gente fazer isso aqui, vamos trazer o filtro para toda a nossa planilha. Primeira regra. Bom, se eu estou falando de 30 de setembro, os títulos vencidos acima de 6 meses são os títulos que tiveram vencimento até 31 de março, correto? Primeira regra. Bom, se eu estou falando de 30 de então, vamos pegar aqui. Os títulos que venceram até 31 de março. Então, eu tenho aqui, pessoal, título de tudo quanto é período que você imaginar, de 2011 a 2003. Mas o que me interessa são os títulos que venceram até 31/3. Então, eu abro aqui o ano de 2011, aquilo que é de abril para frente, eu desmarco, porque não faz parte do que me interessa. Correto? Desmarco. Por quê? Porque aqui é a posição 30 de setembro. Então, vou ter título de emissão até 30 de setembro. Então, pessoal, tenho 236 títulos que venceram até 31 de março dos 2.124 que tem nessa planilha. Correto? Vencidos acima de 6 meses até 5.000. Qual que é o valor pendente? Eu venho aqui, ó, filtrar por número. Menor ou igual, eu clico aqui, dou 5.000. Ok. Então, eu tenho 233 títulos que se enquadram na primeira situação. Marco eles aqui. Bom, basta repetir o valor. Dou igual aqui e arrasto esse valor para baixo. Arrastar para baixo, pessoal, eu posso, chego aqui no cantinho da coluna, ele vira um X e eu desço. Ou então eu posso clicar nele, segurando o Shift e passando a setinha para baixo, eu vou selecionando os campos para baixo, correto?
E aí, depois de selecionado tudo, você pode vir e apertar o Ctrl D, que o Ctrl D ele arrasta a fórmula ou os números que tiverem na primeira célula selecionada. Então venho aqui, dou o Ctrl D, automaticamente a primeira regra das minhas provisões para perdas eu já identifiquei, já levantei. Legal? Agora minha segunda regra, vencido há mais de 6 meses. Então eu tenho aqui, né, vencidos há mais de 6 meses, então lembrando que eu já tinha marcado essa situação, ou seja, tudo que venceu até março, que está em aberto, só que ele fala acima de 5 mil e até 30 mil. Então eu venho aqui, valor é maior do que 5 mil e nesse caso que não é ou, eu tenho que trazer o e, porque é uma regra que ele tem que ficar entre dois intervalos, e menor ou igual a 30 mil. Okay, dou ok. Bom, tenho dois valores, um de 8.500 e outro de 5.491. Correto? Beleza, pessoal. Qual que é a minha terceira situação? Vencidos há mais de um ano e acima de 30 mil. Então, vamos ver se eu tenho algum título vencido há mais de um ano. Então, tudo que está em 2011 não me interessa, e 2010, aquilo que está em novembro, dezembro e outubro vencidos, devem ser descartados, porque eu preciso estar vencido há mais de um ano. Trouxe aqui. E o valor tem que ser o quê? Maior do que 30 mil. Não tenho nenhum título nessa situação. Correto? Então, pessoal, para desmarcar todos os filtros que estão gerados, eu só clico aqui em limpar filtro. Sei muito bem, basta eu vir aqui, copiar e colar os totais. Então, pela primeira regra, eu tenho 139.231,90 de provisão para perdas, enquanto que na segunda eu tenho 13.991. Correto? Pessoal, utilizando filtro. Não utilizei fórmula nenhuma, não utilizei estrutura condicional, nem regra, nem nada. Somente filtro. Por isso que eu falo, um filtro bem utilizado é metade do trabalho. Agora imagine, pessoal, você ficar olhando título por título para ver qual que se enquadra ou não nessa situação. Com aí 10 minutos a gente conseguiu mapear. Correto? Bom, vamos seguir. Segundo, mapear os lançamentos do razão de estoques. Bom, vou salvar aqui o que a gente fez. Está salvo. E aí eu trouxe um razão das contas de estoques para a gente mapear. O que seria esse mapear, pessoal? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Vou mudar essa fonte que está ruim. Bom. Aqui, pessoal, eu tenho todas as contas específicas de estoques. Se a gente vir, deixa eu até trazer o filtro aqui para a gente, para ficar melhor. Olha só, eu tenho aqui, para vocês podem ver, eu tenho a conta de matéria-prima. Matéria-prima, material de embalagem, produto acabado, etiquetas e lacres. Bom, o que acontece? Eu já estou acostumado com a razão dessa empresa. A minha ideia aqui é mapear os lançamentos, ou seja, identificar todos os lançamentos que são referentes de frete, todos os lançamentos são crédito de PIS, de COFINS, lançamentos que possam ter origem de algum tipo de documento e não nota fiscal. Então, assim, esse razão aqui já é um razão que eu estou acostumado, mas eu vou trazendo os exemplos aqui que vocês podem pensar em adaptar aí no dia a dia de vocês. Olha só, no momento que a gente vem no filtro aqui, automaticamente ele coloca em ordem alfabética. Então a gente percebe aqui, poxa, as primeiras informações, baixa de título de Ministério da Fazenda. Então, se eu vou mapear, ou seja, classificar cada lançamento, eu desmarco tudo, eu já sei que os que começam com baixa de título são o quê? Ministério da Fazenda. Então eu crio um campo aqui na frente. Tipo. Bom, como eu fiz nos outros, mapeei. Já está mapeado essa situação. Desmarco aqui. Bom, pessoal, aqui o que acontece? Eu já mapeei uma parte
eu venho aqui no filtro e faço o quê? Desmarco. Então, aquilo que eu mapeei já não me aparece mais. Já não aparece mais na minha conciliação. Poxa, eu estou vendo aqui que eu tenho muito lançamento referente a crédito, PIS e de COFINS. Então, eu posso vir aqui no filtro de texto e pegar assim, ó, como eu posso ver? Os lançamentos são padrões, todos os lançamentos referentes a crédito COFINS começam com histórico, no histórico COFINS. Então eu vou na coluna de histórico e faço o quê? Filtrar texto começa com COFINS. Poxa, ele trouxe aqui todos os lançamentos de COFINS. Venho aqui no meu mapeamento e chamo de COFINS. Crédito. Correto? Bom, pessoal, vou ensinar vocês também a correr pela planilha usando somente as teclas. Se você segura o Ctrl e põe para baixo, automaticamente ele vai achar a última informação preenchida. Estou na última linha. Ctrl para cima, ele voltou para a primeira informação preenchida. A mesma coisa para a direita e para a esquerda. Quando você quer selecionar tudo, você pode dar Ctrl, Shift e aperta o End. Ele vai selecionar tudo que tem na planilha. Agora, se você deixa selecionar só uma determinada parte, você vai segurando o Shift até onde você quer e depois vai caminhando. Eu quero só até a coluna débito, mas eu quero até a última linha. Selecionei segurando o Shift, agora eu aperto o Ctrl para baixo. Então, eu vou ter só essas informações. Isso aqui vocês vão testando, utilizando a tecla Ctrl e a Shift. Ctrl é para caminhar e Shift é para selecionar, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? Eu quero arrastar COFINS até a última linha. Se vocês observarem aqui embaixo, eu estou falando de 1080 registros que tratam-se de COFINS. Eu não vou ficar selecionando aqui e abaixando um por um. O que eu posso fazer? Vou até lá embaixo, chego aqui, ó. Chego aqui na última coluna, na última linha de onde seria o tipo, aperto Ctrl Shift para cima. Ele veio e foi até onde está o COFINS crédito. Lembra que eu falei da Ctrl D? No momento que eu clico em Ctrl D, ele arrasta tudo para baixo. Dou Ctrl D, pronto. Os lançamentos de COFINS já estão mapeados. Venho aqui. E aqui que é legal, porque o que acontece? A instrução aqui está para marcar somente as vazias. No que eu desmarco aqui, que eu limpo o histórico, automaticamente o COFINS não está sendo selecionado. Então, na minha planilha está aparecendo só as informações que não tem mapeamento. Bom, eu percebi também que o PIS acontece a mesma coisa. Começa com PIS, automaticamente eu venho e já faço a mesma coisa. PIS traço crédito. Faço a marcação, desmarco. E aí vocês podem ver, pessoal, olha só. De 10.874, sobrou 8.709 informações para serem mapeadas. Opa, estou percebendo aqui que tem muito lançamento que começa com frete. Venho aqui, começa com frete. Automaticamente eu já tenho os lançamentos de frete. Mapeei eles. Vou limpar o filtro. Já foi para 7.652. Então, nós já limpamos aqui 3.000 registros. Bom, percebo também que existe situação de crédito ICMS. Começa com ICMS. Automaticamente eu coloco aqui ICMS, crédito. Mapeei. Correto? Bom, e vamos mapeando as informações. CPV, que é o consumo do produto. Venho aqui, filtro, começa com CPV, já preencho aqui, CPV. Por que eu estou mapeando? Pessoal, isso aqui, quando você vai fazer um confronto entre movimentação contábil e livro de entrada, se você já faz esse mapeamento, parte dessas informações não vão bater com o livro de entrada. Automaticamente vai ser o quê? Vai ser um CPV, vai ser um requerimento de produção. Então, cabe a gente analisar essas informações. Bom, vocês podem ver aqui que tem um número que eu selecionei o filtro, tem uma informação que começa com encerramento de OP. Ou seja, começou com encerramento de OP, trata-se de quê? Produção finalizada. Você pode ver que está na conta de produtos acabados. Então, eu venho aqui, encerramento OP. Limpo o filtro aqui.
Olha só, pessoal, tem só 4.777. Das 10.000 linhas, olha como que rapidamente a gente consegue validar. Tem outras informações que eu já sei que elas começam com o seguinte texto, referente NF, que são notas fiscais de serviço. NF serviço. Limpo aqui. E vou reduzindo. Bom, pessoal, a ideia principal era a gente conseguir ir reduzindo. Existem outras situações que aqui dentro que podem não corresponder à movimentação de notas fiscais. Conforme esses aqui, são todas notas fiscais de aquisição de matéria-prima, certo? Ou material de embalagem, ou até aquisição de produto acabado. E aí a gente vai analisando razão e identificando. Para que a gente faz esse mapeamento? Como eu falei, um confronto de totais de CFOP com totais de débito na contabilidade pode acontecer de ter diferença entre os dois. Então, eu preciso mapear numa conciliação para saber. Olha só, outro exemplo aqui, requerimento. Começa com REC, que são os produtos que são requeridos para utilizar na produção. Então, vem, mapeei aqui o requerimento. Podem ver, pessoal. Olha só, é isso que eu acho legal. Dos 10.874 linhas que tem nessa planilha, restou-me 700, que são uma ou outra coisa aqui, pode se tratar de que não seja aquisição de matéria-prima. Bom, nessa situação é que a gente pode usar o filtro. Todos os tipos mapeados não estão marcados. Eu quero que se apareça o quê? Somente aquilo que eu não mapeei. Se eu vim no histórico aqui, pessoal, está tudo começando com nota fiscal, então trata-se de matéria-prima. Mas se eu for andando dentro dele aqui, vamos ver depois da letra N o que vai me aparecer. Bom, não me apareceu mais nada, então estou entendendo que de tudo que tinha no razão, eu consegui deixar aqui nas contas de matéria-prima, material de embalagem, etiquetas e lacres, somente aquilo que se trata de nota fiscal de aquisição desses tipos de produtos. Entenderam? Qual que é o sentido, qual que é o objetivo da gente utilizar o filtro aqui nessa situação? Como ele é produtivo? Olha aí, pessoal, nós estamos falando aqui, e isso é porque eu estou explicando. Agora, imagina no dia a dia, você conseguir pegar uma movimentação de 10.000 linhas, em questão de 10, 15 minutos, você conseguir extrair tudo aquilo que não se trata de nota fiscal, para a gente ver, pega isso aqui, valida com CFOPs de aquisição de matéria-prima e embalagem. Rapidamente a gente consegue confirmar que todas as notas fiscais foram contabilizadas. Legal? Ou então, eu preciso identificar se todos os meus fretes foram registrados. A gente vem aqui e marca somente os fretes. Opa, eu quero todos os fretes que foram contabilizados nas contas de estoques, mas que são referentes à transportadora H Junqueira. Aí eu venho aqui, ó, contém Junqueira. Poxa vida, são 795 registros, estão todos aqui as notas fiscais. Opa, legal, hein? Legal. Bom, eu preciso verificar, vamos criar uma outra situação aqui. Eu preciso validar o total de créditos de PIS que foram extraídos das minhas aquisições de matéria-prima. Cliquei aqui, pessoal. No momento que você clica em cima da coluna, automaticamente o Excel já faz a soma aqui embaixo. Tem que estar habilitadas essas funções. Depois eu vou explicar habilitar isso aqui. Então, eu tenho, nas contas específicas de aquisição de matéria-prima, eu tenho 112.635,46 de crédito PIS gerado sobre essas aquisições. Bom, recorro lá na minha conciliação, vou lá na minha FD Contribuições e valido. Opa, é isso mesmo que eu tenho de PIS nas aquisições das matérias-primas? Então, olha só, como que a gente vai conseguindo validar? Utilizando filtro. Nós não estamos utilizando fórmula nenhuma, nenhum recurso tão especial. Tá bom? Bom, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. O questionamento que o Ranieri tinha feito. Beleza, Ranieri, ok. Pessoal, são 19h27. Quando for 18h15, mais ou menos, a gente dá uma paradinha de uns 10 minutinhos, tá bom? Só para a gente descansar um pouquinho. Bom, trabalhando com funções de texto. Funções de texto, pessoal, muito bacana, muito bacana. A gente sabendo utilizar, vocês vão ver aqui
como que a gente vai conseguir arrancar informação preciosíssima utilizando essas funções? Bom, temos aí as funções de esquerda, direita, número de caractere, localizar, arrumar, concatenar. Bom, vamos fazer um teste rápido com elas aqui, só para vocês entenderem, para quando a gente for praticar, vocês já estarem sabendo assim como que elas funcionam bem. Vamos pegar aquele próprio razão que a gente levantou aqui. Olha só, criar uma coluna à parte aqui. Vou copiar só um pedaço aqui dele. Só esse pedaço. Ótimo, tem muita informação aqui. Funções de texto podem, quando a gente fala assim, mas eu quero saber mais é de cálculo, é informação mais preciosa. Bom, mas agora vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode conseguir fazer com essas informações de texto. Vou deixar somente o nome da conta e o histórico. Olha só, aqui eu tenho a fórmula de esquerda. Imagine, pessoal, que eu queira, nesse caso aqui, extrair somente o código da conta. Como que eu faria? Thiago, aqui tá fácil. Você abre aqui, vai deletando. Bom, em 3 linhas é fácil. Agora, imagine em 10.000. Quantas linhas mesmo que a gente falou? 10.874. Bom, fica mais complicado. Então, como que a gente pode fazer? Tem uma fórmula que chama esquerda, que a gente manda selecionar uma determinado